Você já percebeu como algumas pessoas parecem estar presas dentro de si mesmas? Elas acordam todos os dias prometendo que hoje vai ser diferente. Hoje eu paro, hoje eu começo, hoje eu mudo. Mas o dia termina e nada muda. Não porque elas não tentaram. Elas tentaram muitas vezes. Tentaram parar de fumar. Tentaram largar o álcool. Tentaram controlar a comida. Tentaram vencer a pornografia, o celular, a procrastinação. E todas falharam do mesmo jeito. Não de forma explosiva, mas silenciosa. Um deslize aqui, uma desculpa ali. Até o momento em que a promessa desaparece e sobra apenas aquela frase que corrói por dentro. Eu sou assim mesmo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta incômoda. E se o problema nunca tivesse sido você? E se o problema fosse o método que te ensinaram a usar? Desde pequeno você escuta a mesma história. Se você quiser de verdade, você consegue. É só ter força de vontade. É questão de disciplina. Isso soa bonito, mas não funciona. Se força de vontade fosse suficiente, ninguém recaía. Ninguém desistia no terceiro dia. Ninguém quebrava a promessa feita chorando. A verdade é dura, mas libertadora. Força de vontade é um recurso frágil. Ela acaba quando você está cansado, quando está estressado, quando está sozinho, quando ninguém está olhando. E a maioria das recaídas não acontece nos dias ruins. Elas acontecem nos dias normais, naquela terça-feira comum, sem tragédia, sem drama, apenas cansaço acumulado. É aí que o método moderno falha, porque ele exige que você seja forte, justamente quando você está fraco. Toda vez que você tenta parar de vez, algo estranho acontece. Seu corpo entra em alerta, sua mente começa a negociar. O desejo cresce. Isso não é falta de caráter. É biologia. O cérebro humano não gosta de perda repentina. Ele interpreta a retirada brusca como ameaça. Por isso dietas radicais falham. Por isso abstinência forçada falha. Por isso promessas grandiosas quebram. Quanto maior a mudança, maior a resistência. E agora vem a parte que quase ninguém te conta. Quanto mais você tenta controlar conscientemente um hábito, mais força você dá a ele. O hábito vira o centro da sua atenção, o inimigo principal. E tudo aquilo que você combate com intensidade cresce. No Japão antigo, quando um homem chegava a um templo dominado por um vício, os monges não faziam discursos. Eles não gritavam, não ameaçavam, não prometiam milagres em 21 dias. Eles faziam algo que, para a mente moderna, parece irresponsável. Eles não pediam que o homem largasse o vício. Nenhum voto, nenhuma promessa, nenhuma guerra interna, porque eles sabiam de algo fundamental. O problema não é o hábito, é o confronto. O hábito só se torna poderoso quando você o transforma em batalha. Existe um princípio japonês antigo, simples e brutalmente eficaz. O que não gera resistência, gera transformação. Os monges não tentavam quebrar o comportamento. Eles o enfraqueciam até desaparecer. Sem drama, sem heroísmo, sem sofrimento. E aqui está a parte que vai incomodar seu ego. A mudança real não exige coragem, ela exige humildade. Humildade para aceitar que você não vai vencer no braço. Humildade para parar de tentar ser forte. Humildade para usar inteligência em vez de força. O cérebro humano tem um mecanismo simples. Ele luta contra ameaças grandes e ignora mudanças pequenas. Se você diz, vou parar de fumar, o cérebro responde, não. Se você diz, vou reduzir algo quase imperceptível, o cérebro responde, tudo bem. E enquanto ele não reage, a transformação acontece, silenciosa, lenta, definitiva. No Japão, isso tinha um nome, Kaizen invisível. Não o Kaizen corporativo que você vê em livros de negócios, mas o Kaizen original. A arte de mudar sem ser notado, nem pela própria mente. Para entender isso de verdade, você precisa conhecer Kenji. Kenji tinha 38 anos, trabalhava mais de 11 horas por dia, 2 filhos pequenos, contas atrasadas, corpo exausto. Fumava desde os 17, já havia tentado parar 5 vezes. Adesivo, chiclete, promessa, vergonha. Sempre o mesmo ciclo, 3 dias forte, uma semana tenso, uma recaída silenciosa, até o dia em que ele parou de tentar vencer e começou a aprender a desaparecer. Kenji não chegou ao templo buscando iluminação. Ele chegou cansado, cansado de prometer, cansado de falhar, cansado de olhar para o próprio reflexo com desprezo. Ele não pediu ajuda para parar de fumar. Ele pediu ajuda para parar de se odiar. E talvez essa seja a parte mais importante dessa história.
Porque ninguém muda enquanto se odeia. O ódio só gera mais fuga, e toda fuga acaba no mesmo vício. O monge não pediu que Kenji jogasse os cigarros fora. Não pediu que ele reduzisse para metade. Não pediu que ele prometesse nada. Ele fez apenas uma pergunta. Quanto tempo depois de acordar, você fuma o primeiro cigarro? Kenji respondeu sem pensar. 5 minutos. O monge assentiu, como quem já esperava a resposta. Então disse algo que parecia quase ofensivo. Amanhã fume com 7. Só isso. Nenhuma palestra, nenhuma explicação longa, nenhum aviso dramático. 7 minutos. Kenji quase riu. 7 minutos não ameaçam ninguém, não exigem coragem, não exigem disciplina e exatamente por isso não despertam resistência. O cérebro não entra em modo de defesa. Não há sensação de perda. Não há luto antecipado. Você não está desistindo de nada, apenas adiando. E o cérebro humano tolera adiamento. Ele odeia renúncia. Essa é a diferença entre um método que funciona e um método que apenas machuca o ego. Existe uma regra silenciosa por trás de todo esse sistema. Nunca toque no prazer. Toque apenas no tempo. Quando você tenta remover o prazer, o cérebro entra em pânico. Quando você mexe no tempo, ele se adapta. O vício não vive apenas do ato. Ele vive da previsibilidade. O cérebro gosta de saber quando a recompensa vem. Quando você quebra essa previsibilidade, o hábito começa a enfraquecer, sem dor, sem confronto. Nos primeiros dias nada parecia diferente. Kenji fumava, trabalhava, vivia. Mas algo começou a acontecer no fundo da mente. O hábito perdeu rigidez. Perdeu a sensação de urgência absoluta. Antes, o cigarro era um comando. Agora, era uma sugestão. E isso muda tudo, porque comandos controlam. Sugestões você pode ignorar. A maioria das pessoas falha por um motivo simples. Elas tentam sentir orgulho da mudança. Elas querem se sentir fortes, querem anunciar, querem provar algo. O sistema japonês faz o oposto. Ele exige anonimato, sem contar para ninguém, sem se definir como ex-viciado, sem criar identidade nova, porque toda identidade cria pressão, e pressão cria recaída. Enquanto você tenta se provar, o cérebro tenta sabotar. Miyamoto Musashi nunca foi conhecido por discursos motivacionais. Ele não acreditava em bravatas internas, ele acreditava em estrutura. Musashi dizia que o verdadeiro poder não está no golpe forte, mas no golpe inevitável. Não no esforço máximo, mas na constância invisível. Ele treinava quando ninguém via, mudava quando ninguém percebia, e quando percebiam, já era tarde demais. Depois de alguns dias, o monge deu a Kenji a segunda orientação. Não foi uma regra, foi um aviso. Se um dia você falhar, não compense. Nada de tentar fumar menos depois. Nada de punição, nada de vergonha, porque compensação é ego ferido, e ego ferido quer vingança. O sistema não pune, ele absorve. Falhou? Volte ao ponto anterior, sem drama. Pouca gente percebe isso, mas o vício raramente é o problema principal. O problema é o ciclo, falha, culpa, alívio, repetição. A culpa dói, o vício alivia, o cérebro aprende. O sistema japonês quebra esse ciclo, removendo a culpa. Sem culpa, não há necessidade de fuga. E sem fuga, o hábito perde função. Depois de algumas semanas, algo curioso aconteceu. Kenji percebeu que, em alguns dias, ele simplesmente esquecia de fumar no horário habitual. Não porque estava lutando, mas porque o hábito já não gritava. Ele não venceu o vício, ele o entediou. E hábitos entediados morrem. A maioria das pessoas não quer mudar. Ela quer se sentir forte tentando mudar. Mas força é barulhenta. Transformação real é silenciosa. Se você sente que está lutando, algo está errado. O sistema certo não exige heroísmo. Ele exige paciência estratégica. E isso nos leva à parte mais delicada de todas, o terceiro pilar. Existe um erro silencioso que destrói mudanças reais. Ele não acontece no corpo, acontece na mente. É o momento em que a pessoa diz, eu sou assim. Ou pior, eu sou um viciado. Pode parecer humildade, mas é uma prisão. No Japão antigo, identidade era tratada como algo perigoso. Algo que, se cristalizado cedo demais, limita o crescimento. Musashi entendia isso profundamente. Ele nunca se chamava de mestre, nunca se definia pelo passado. Porque quem se define se limita. Quando você diz, eu sou viciado, seu cérebro entende uma coisa. Isso faz parte de quem eu sou. E o cérebro luta para preservar a identidade.
mais do que conforto, mais do que prazer. Por isso, recaídas doem tanto. Não é o hábito que machuca, é a sensação de trair a própria identidade. O sistema japonês corta isso pela raiz. Você não é nada. Você está em processo, sem rótulos, sem títulos, sem promessas públicas. O monge disse algo que Kenji demorou semanas para entender. Não diga que está mudando. Haja como alguém que não precisa dizer nada. Silêncio não é fraqueza. Silêncio é estratégia. Quando você anuncia, cria pressão. Quando cria pressão, cria tensão. E tensão exige válvula de escape. O vício sempre se oferece como escape. A maioria das pessoas tenta controlar os próprios impulsos. O sistema japonês faz algo mais sutil. Ele observa sem reagir. Quando a vontade surge, não se briga, não se discute, não se racionaliza, apenas se observa. Interessante. Surgiu de novo. Vai passar. E passa. Porque impulsos não são ordens, são ondas. Quem luta contra a onda se afoga. Quem deixa passar, continua de pé. Depois de algum tempo, Kenji percebeu algo estranho. O desejo ainda surgia, mas não comandava. Era como um barulho distante. Antes era um grito, agora era um sussurro. O hábito não tinha mais identidade para se apoiar. Não tinha drama, não tinha culpa. Ele simplesmente enfraquecia. Musashi chamava isso de ku, o vazio. Não vazio como ausência, mas vazio como liberdade. Quando você não se define, nada te controla, nem o prazer, nem a dor, nem o passado. É nesse estado que a disciplina real nasce, não como esforço, mas como consequência. As pessoas acham que disciplina vem antes da mudança, mas é o oposto. A disciplina surge depois que o conflito acaba. Enquanto há guerra interna, não há disciplina, há exaustão. Quando o sistema remove a guerra, o comportamento se alinha sozinho, sem gritos, sem chicote, sem punição. O monge avisou Kenji de algo importante. O hábito vai tentar se despedir. Todo vício faz isso. Um último chamado, uma última tentação forte. Um só hoje. Esse não é o momento de lutar. É o momento de ignorar com indiferença. Nada enfraquece mais um hábito do que não ser levado a sério. Não houve um dia específico em que Kenji parou. Simplesmente deixou de fazer sentido, como um objeto velho esquecido numa gaveta, sem cerimônia, sem vitória épica. E isso é desconfortável para o ego moderno, porque não dá história para contar, não dá discurso, não dá palco, mas funciona. Se o seu método exige sofrimento constante, ele está errado. Se exige força permanente, ele está errado. Se exige que você seja herói todos os dias, ele está errado. O método certo funciona principalmente quando você está fraco, e é isso que o torna perigoso. Kenji nunca se considerou curado. Ele apenas mudou o ambiente interno onde o hábito sobrevivia. Sem conflito, o vício não tinha oxigênio. E agora, resta apenas uma coisa. Como aplicar isso na sua vida, a partir de hoje? Sem promessas, sem discursos, só sistema. Agora que você entendeu o sistema, a parte mais difícil começa. Não porque seja complexa, mas porque o seu ego vai tentar sabotar tudo. Ele vai dizer que é simples demais, que parece pouco, que você precisa de algo mais forte. Ignore. Sistemas que funcionam de verdade, nunca parecem impressionantes no começo. Passo 1. Identifique o primeiro ponto fixo. Todo hábito tem um ponto fixo. Não é o ato em si, é o primeiro momento previsível, o primeiro cigarro, a primeira rolagem no celular, o primeiro doce, o primeiro copo. Você não vai remover esse ponto. Você não vai lutar contra ele. Você vai apenas atrasar. 2 minutos, 5 no máximo. Se parece irrelevante, está correto. Relevância gera resistência. Insignificância passa despercebida. Passo 2. Nunca negocie com emoção. Nunca decida nada quando estiver motivado, nem quando estiver fraco. Decisão emocional cria extremos. Extremos quebram. O sistema funciona no neutro, no automático, no quase entediante. Defina o atraso uma única vez e execute sem pensar. Pensar demais é ego tentando reassumir o controle. Passo 3. Não contabilize vitórias. Isso é crucial. Não conte dias, não celebre marcos, não transforme isso em desafio. Contagem cria apego. Apego cria medo de perder. Medo cria recaída. Você não está vencendo nada.
Está apenas ajustando o ambiente interno, silenciosamente. Passo 4. Se falhar, não corrija. Se um dia você não atrasar, se repetir o comportamento antigo, não faça nada. Não compense, não se puna, não prometa mais. Volte ao ponto anterior no dia seguinte. O sistema não funciona pela perfeição, ele funciona pela ausência de drama. Depois de alguns dias, algo curioso surge. Você começa a esquecer. Não o hábito, mas a urgência. O impulso aparece, mas não manda. É nesse momento que a maioria estraga tudo, tentando acelerar o processo. Não acelere. A pressa é o último disfarce do ego. Musashi dizia que quem ataca antes da hora entrega a própria derrota. Ele esperava, observava, e quando agia, era inevitável. O hábito funciona do mesmo jeito. Dê tempo para ele morrer sozinho. Em algum momento, o hábito vai tentar se despedir. Vai surgir uma vontade mais forte. Um só hoje. Uma lembrança emocional. Não responda com força. Responda com indiferença. Nada enfraquece mais um comportamento do que não ser levado a sério. Não transforme isso em identidade. Não diga, eu venci. Eu sou disciplinado. Agora, eu sou diferente. Diferença declarada chama teste. A mudança real não anuncia chegada. Ela simplesmente continua andando. Quando o hábito perde força, algo inesperado aparece. Silêncio. E muita gente se assusta com isso, porque o vício ocupava espaço, criava ruído, dava desculpa. Agora sobra tempo, presença, consciência. É aí que você entende. O vício não roubava apenas energia, roubava identidade. Você não precisa ser forte, precisa ser paciente. Não precisa lutar, precisa deixar morrer. Não precisa vencer nada, precisa parar de alimentar. Esse é o sistema japonês, simples, silencioso e definitivo. Se este vídeo falou com você, não faça promessa nenhuma. Apenas escolha um hábito. Apenas atrase um pouco. Apenas observe, sem contar para ninguém, sem provar nada, sem se definir. Aqui, a mudança não é barulhenta, mas quando acontece, ela não volta atrás. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal. Aqui a gente não fala de motivação vazia, a gente fala de mudança real. E escreve nos comentários qual hábito você quer enfraquecer.